Vikings! Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings e estamos começando o 10º episódio da terceira temporada do Vikingcast. Hoje aqui comigo meu amigo Dugan Ramasmider. E aí? E roda a vinheta! Voltamos! Antes de apresentar o meu convidado, eu tenho um recado para dar para vocês. Se essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo o nosso podcast, nessa temporada nós estamos no YouTube com vídeo. Então acesse lá www.livrosvikings.com.br, clica no ícone do YouTube, ou se não, acessa youtube.com/livrosvikings, né? Aí lá você toca o sininho para ativar as notificações, segue a nossa página, dá o like, compartilha o vídeo e comenta, que esse ajuda o meu trabalho e o do Dugan. Então, hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Dugan. Dugan, fala um pouquinho sobre você e o seu trabalho para as pessoas que ainda não te conhecem saber o que você faz. Maravilha. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou um tatuador, né? Especializado em tatuagens nórdicas, principalmente nas tatuagens com influência na era viking, né? Então, esse é basicamente o meu trabalho. Né, para quem quiser, segue lá o Insta, que tem meu portfólio lá com a grande maioria dos meus trabalhos, né, que é @dugantatu. E é isso, né? Basicamente, vocês vão conhecer quem eu sou através do meu trabalho. Vai ficar mais fácil. É isso aí. E é o legal que o Dugan, né, ele, para poder ser especialista nesse tipo de tatuagem, inclusive no hand pocket, que é uma técnica que se faz a tatuagem à mão ao invés da maquininha, né, ele estuda bastante, né, e como o nosso programa é sobre vikings, né, ou para ser mais preciso, sobre a era viking em si, né, vamos falar um pouquinho sobre a arte viking, né, e o que a difere das outras artes. Então, Dugan, o que é uma arte nórdica ou uma arte viking? Ou o que é diferente de uma arte viking de uma arte nórdica? Legal você ter colocado esse ponto, porque tem diferença, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de alguma coisa nórdica, né, a gente se refere aos países do norte europeu, né? Isso independente do período histórico, tá? Então, todos os países do norte da Europa são países nórdicos, né? Que tem diferença também, que às vezes as pessoas me perguntam, falam, isso daí é arte escandinava? Não necessariamente, porque a Escandinávia é só um pedaço da região norte da Europa, né? Então, a Escandinávia pega ali, por exemplo, são 3 países, né? Noruega, Suécia e Dinamarca. Isso é Escandinávia. O resto, né? Eles são nórdicos, né? Então são os países nórdicos. Então tem diferença porque a arte viking especificamente, ela tem um recorte histórico específico, que acontece ali já no finalzinho do século VII, começo do século VIII, né? E isso se estende até o século XI, né? Em alguns casos, dependendo do país, acaba considerando que a era viking se estende até o século XII, enfim, né? Mas o que a maioria dos historiadores considera é que a era viking vai do século VIII até o século XI, né? Então, dentro desse recorte histórico, o estilo artístico que tinha na Escandinávia e nos países nórdicos é considerado como arte viking. É legal isso que o Dugan falou, né? Só para explicar para quem não está familiarizado, o mais comum é o recorte da cronologia inglesa, né? Que é de 796 a 1066. Porque são fatos importantes que aconteceram na Inglaterra, mas é o que a maior parte das pessoas acabam considerando, que é a invasão do mosteiro de Lindisfarne em 796, que é o primeiro ataque viking registrado na região, né? E a Batalha de Stamford Bridge em 1066, que teoricamente quando acaba a era viking na Inglaterra. Então, normalmente as pessoas acabam considerando esse período de tempo como sendo a era viking. E Dugan, o que difere a arte nórdica em termos gerais da arte viking, né?
mesmo de tempos próximos, antes e depois, assim. Tá, isso você diz arte nórdica geral e arte viking, né? Exato, exatamente. Tá, o que caracteriza a arte viking principalmente é o animismo, né? Então, a presença de figuras de animais é muito rica na arte viking, né? E principalmente o que eles utilizavam como substrato para essa arte, né? Que é principalmente madeira, né? É lógico, existe arte feita com fundição de metal, sem sombra de dúvida. Isso desde a Era do Bronze, né? Que na verdade a Era do Bronze ela foi um marco, né, na arte nórdica, né? Quando o bronze, quando eles descobriram, né, que dava para fazer a fundição do bronze, né, eles começaram com muito comércio. Isso ajudou muito, né, em vários aspectos, desde a construção de transporte, de meios de transporte, né, a construção de arados, por exemplo. Então, a Era do Bronze para eles foi extremamente importante, né? E, consequentemente, a arte começou a se modificar a partir da Era do Bronze, né? Então, você tem lá desde os petroglifos, né, os petroglifos suecos, os petroglifos noruegueses, né, que tem uma característica muito marcante, muito forte, né, que são aqueles desenhos rupestres com aquela pintura vermelha dentro. Então isso é muito marcante, né? E isso vem desde esse período. Até, como eu falei, a partir do momento que eles começaram a fundir metais mais duros, etc., eles começaram a imprimir um estilo de arte, tanto em peças de joalheria, quanto no próprio material que eles utilizavam para a guerra, por exemplo. Então as espadas eram ornamentadas, né, os escudos passaram a ser ornamentados, né, então eles tinham essa preocupação, porque o povo nórdico, de maneira geral, é muito vaidoso, né? Embora eles fossem considerados pelos romanos, né, como um povo bárbaro e que não sabia ler e escrever e não sabia fazer nada além de guerra, né? Ao contrário disso, eles se mostravam um povo extremamente voltado para a arte, né? Eles tinham a questão do visual muito, muito forte, né? Então, a partir daí é que começa já a modificação, né, do aspecto artístico deles. Mas durante a Era Viking, né, o que mais se evidencia ali é a arte em madeira, né? São as esculturas em madeira. Então você vê desde o navio de Oseberg, por exemplo, que é super famoso, né? E aquilo lá aquilo é uma obra de arte que não dá para descrever só olhando aquilo para entender como aquilo é bonito, né? E rico e cheio de detalhes, enfim, né? E aí você pensa quando aquilo foi feito e com as ferramentas que os caras tinham para fazer aquilo, você fala, cara, como é que pode, né? E aí também já para o final da Era Viking você vê também muita arte interessante, né? Como a igreja de Stav, né? Que é toda entalhada também no estilo Urnes, né? Com aqueles nós bem detalhadinhos, com aquelas coisas pequenininhas, minuciosas e tal. Cara, a arte deles é fantástica, né? E eles imprimiam essa arte de outras formas também, como eu falei, em peças de joalheria, nos próprios armamentos, né? A Era Viking ela foi muito, como é que fala? Caracterizada também pela tecelagem, pelo bordado, né? Então isso também era uma forma de arte bem evidente durante a Era Viking, né? Então essas são as principais características, né? É a presença do animismo, né? A presença de figuras de animais de maneira muito, muito forte, em todas as peças tem, né? Não tem... Só um segundo que a garganta secou. Então, os animais são muito presentes o tempo todo, né? E os nós, né? Que os nós são evidentes em absolutamente todos os estilos. Ao que a gente sabe, tem pelo menos 7 estilos, né, diferentes, já catalogados. Então tem o estilo Oseberg, que foi o que a gente falou, né? Aí tem o Bora, Broa,
aí tem o Jelling, Mammen, Ringerike e Urnes, né? São os estilos principais já catalogados pelos historiadores e tal, né? Então eles têm alguma diferenciazinha, às vezes eles se sobrepõem, né? Então não tem um recorte específico, né? Esse recorte é desse estilo e, né, não é claro isso, porque eles se misturam, né? Mas tem essa divisão aí territorial, né? Mas todos eles, absolutamente todos, apresentam a presença de animais e os entrelaçados, os nós, que são muito semelhantes, inclusive, aos nós dos celtas, né? Todo mundo confunde, muita gente confunde, inclusive, o que é arte nórdica, o que é arte viking e o que é arte celta, né? Mas tem suas características, tem diferença. É verdade. Assim, aproveitando o gancho de uma das coisas que o Dugan falou, né? Se vocês acessarem livrosvikings.com.br/blog-viking ou blog viking, tudo junto, a gente tem dezenas de publicações falando de arte e tudo. E talvez uma que chama a atenção, que fala um pouco da Idade do Bronze, é justamente de duas espadas. São duas publicações diferentes, duas espadas distintas que foram encontradas da Era do Bronze recentemente, uma esse ano e outra no ano passado. E a do ano passado, se eu não me engano, tinha 3.000 anos e ainda estava afiada. e ela era extremamente ornamentada, muito bonita. Os ornamentos também, em dado momento, eles serviam como um sinal de status. Quanto mais poderoso, mais ornamentado eram as suas coisas. Seja as armas, as vestes, né? Exatamente. Era caro fazer isso, né? Exatamente, era caro. Só quem estava lá no topo para conseguir, né? Exatamente. Dugan, e quem que faziam essas artes? Qualquer um podia fazer? Tinha que ser um artesão, um ferreiro? Existia uma profissão de artista, alguma coisa nesse sentido? Na era viking? Sim, eram os artesãos, né? Esses eram os principais criadores de arte, vamos dizer assim, né? Mas tanto o artesão quanto o ferreiro para fazer as joias, né? O ferreiro era quem fazia, não tinha um designer de joias, né? Tinha o ferreiro que trabalhava com metais de forma diversa, né? E esse cara era o cara que fazia as joias, que eram muito comuns, né? Eles usavam bastante, tanto mulheres quanto homens, né? As mulheres usavam bastante brincos, colares, etc., né? Pulseiras, e os homens usavam mais anéis, brincos também, em alguns casos, usavam colares também, né? Mas eram diferentes, né? Tinha alguma diferençazinha do que as mulheres e os homens usavam, né? Principalmente nos broches, que era o que uma das coisas que caracteriza também, né, a era viking é a presença desses broches, né? Aquele trifolhado, né, que era comum das mulheres usarem, principalmente para prender a capa de frio. Então elas prendiam aquela joia, era grandona assim no meio do peito, né? Os homens também usavam, mas eles costumavam usar uma redonda, né? Então também isso caracterizava bastante. E na verdade as joias, elas eram moeda, né? Também. Então quando eles iam fazer comércio fora, iam para alguma expedição, alguma coisa assim, eles acabavam trocando as joias por mercadoria que eles precisassem e tal, né? Já que não tinha carteira, né? Na época, né? Dava para carregar na bolsinha ali, beleza, né? Aliás, as moedas também, né? As moedas também eram uma forma, uma expressão artística para os vikings, né? Então aí já mais pro final da era viking, quando eles começam a de fato usar a moeda, né? A moeda passa a ser também considerado uma peça de arte, né? Esculpida ali gravado em prata, né? E eles usavam muito prata e bronze, né? Era o que eles mais utilizavam. Embora tenha sido achado aí em alguns sítios arqueológicos peças de ouro, mas era mais difícil, né? Era mais difícil de ser encontrado. É perfeito isso. Tá bem seca. Não, fica tranquilo. Uma coisa que é interessante do que o Dugan falou, porque no início eles usavam eles não usavam moedas, né? Eles usavam o peso da prata, o peso do bronze para fazer troca. Então muitas vezes o que era tesouro em outras regiões da Europa e do mundo, para eles era apenas
a prata em si, não tinha um símbolo, não tinha um valor nesse sentido. Então não tinha valor sentimental ou valor agregado, era simplesmente o peso daquele material. Mais para frente, conforme eles foram fazendo comércio, tendo que comercializar, né, sendo mercantes, né, eles tiveram que passaram a importar moedas e depois, num segundo momento, a cunhá-las também. E aí, como o próprio Dugan falou, sempre muito ornamentadas, muito bonitas, como tudo que eles faziam, eles gostavam disso. Assim, essa é uma impressão que eu tenho, Dugan, e eu não sei se você percebe a mesma coisa ou se é só imaginação minha. Assim, eu acho que o Olsberg, pro tipo de arte, talvez seja o mais famoso, mas hoje talvez o mais popular seja o Mummy, né, que é o das máscaras e tal. Você acha que é por aí também? Não só acho, como tenho certeza. Né? Teve uma popularização do estilo Mummy muito grande, principalmente com a vinda das tatuagens, né? As tatuagens nórdicas. Né? Então, tatuagens vikings, né? Que é exatamente o que eu faço. Né? Mas isso se popularizou na Europa, né? Já ali mais pro final da década de 90, é quando isso começa a aparecer de fato com força, né? Já tem há muito tempo, né? Isso já existe lá há mais de 30 anos que já existe esse estilo de tatuagem lá. Mas que ganhou força mesmo, ganhou peso, foi a partir do final da década de 90, que daí começa um crescimento absurdo, né? E se popularizou de vez agora nos anos 20 né, da nossa década, né, isso se popularizou assim exorbitantemente, tanto que a arte se espalhou para outros países, né, e chegou aqui em terras tupiniquins, né, olha eu aqui fazendo isso, né, mas o estilo Mummy ganhou muita força aí, principalmente por conta de um achado arqueológico, que é o machado de Mummy, né, que tem ali gravado nele, tem a imagem do Gullingamp, né, que é o galo que anuncia o Ragnarok. Né? Então isso ficou assim, essa foi uma peça que ficou muito popular. Né? Então as pessoas passaram a se interessar bastante pelo estilo Mummy. Mas eu, particularmente, Dugan, né, prefiro um estilo que vem um pouquinho depois, que é o Rígerik, né? Que é um estilo um pouco mais elaborado, um pouco mais cheio de tramas e adornos e etc. Eu gosto bastante. Né? Isso está muito presente na minha arte, inclusive. Eu acho que, em certo ponto, é parecido com a música, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com música, com as músicas mais elaboradas, mais complexas, acho que elas chamam mais atenção e a gente acaba gostando mais. No caso da arte é a mesma coisa, você vê artes mais elaboradas, mais sofisticadas, com mais, no caso da arte viking, né, com mais nós, mais desenhos, etc., você acaba chamando mais a atenção. Você falou sem dúvida, adoro Vivaldi, mas curtir um punk rockzinho de vez em quando é bom. Sempre assim. Sempre tem alguma coisa, né? É lógico, eu adoro o Michelangelo, mas eu gosto pra caramba de assistir os Simpsons também. Bela comparação, inclusive. É totalmente diferente o desenho, mas a gente gosta, né? Mas assim, Dugan, você fala um pouquinho da diferença para nós da arte nórdica com a viking, né? E assim, o que diferenciava também a arte viking, né, daquele período, com o que era praticado no resto do mundo naquela época, além dos animais? Pois é, essa é a principal característica. Porque no resto da Europa, né, você vê a presença de figuras humanas, principalmente. Né? A arte retrata o cotidiano das pessoas. Né? E os escandinavos, os nórdicos, os vikings, não faziam isso. Né? Eles retratavam figuras. É lógico, tinha a presença de figuras humanas, sem sombra de dúvida. Mas geralmente elas estavam associadas a alguma festividade religiosa, ou era um momento de guerra, ou era algum momento de caça, alguma coisa do gênero. Tá? Então eram sempre nessas situações. Diferente do restante da Europa, que colocava a arte para absolutamente tudo. Né? Então até, sei lá, cenas de sexo
você consegue encontrar no restante da arte europeia, né? Mas pros nórdicos isso não acontecia. Você não vê a presença desse tipo de arte. Isso começa a aparecer mais para frente, aí a gente já está falando do século XVIII, então já tem bastante influência do restante da Europa, porque assim, os países nórdicos, eles ficaram isolados durante muito tempo do resto do mundo, né? Tanto que, por exemplo, na Islândia, a Idade do Bronze começa 200 anos depois da Idade do Bronze no restante da Europa, né? Então, assim, eles têm esse atraso, né? Eles têm esse gap, exatamente porque é um lugar distante, muito frio, né? Com muitas regiões inabitáveis, né? Então, assim, era muito complicado. Eles tinham pouco contato com o restante do mundo, né? Só realmente por isso que os vikings foram tão importantes, né? Porque foi só a partir das expedições que eles começaram a fazer é que realmente eles começaram a ter contato com o restante do mundo, né? E aí, a partir do século X, é que os países nórdicos ganham o mundo de fato, né? E passam a ter contato com mais da metade do planeta, né? E isso em relação de relações de comércio, né? Exportação, importação, enfim, né? A partir do século X só. Ou seja, já do final da Era Viking para frente é que eles começam a ganhar o mundo e conhecer uma série de coisas. E aí, é lógico, a arte se influencia pelo restante, principalmente a arte francesa, né? Que a arte francesa entra para a Dinamarca com uma força muito grande, né? E a arte francesa, a arte inglesa também, né? Porque os ingleses, eles já tinham, né? Como você mesmo falou, né? Uma das características, uma das coisas que marca a Era Viking, inclusive, foi o contato dos ingleses com os nórdicos, né? Então, um influenciou bastante o outro na questão artística, né? Mas já para o final da Era Viking para frente, essa influência ganha muita força, né? Então, aí eles começam mesmo com a presença de temas florais, por exemplo, que isso era dificílimo. Mesmo na Era Viking, você vê pouca coisa com referência a plantas, né? Existe, no estilo Ringeric, por exemplo, você vê isso com uma presença mais marcante. Mas ainda assim são só galhos com folhinhas, né? Você não vê uma flor, né, de fato. Ou você não vê a presença de uma árvore, de alguma coisa assim. Não tem, né? Isso não aparece. E começa a aparecer já depois que eles têm contato com o restante da Europa e passa a ter influência disso. Então, essas são as principais diferenças, na verdade. A arte viking é muito simples, né? Nisso que você está falando das plantas, das flores, tudo, talvez a exceção fosse Yggdrasil, ou não? Não existia. Nem ela, na verdade. Nem ela, porque ela é pouquíssimas vezes ela é retratada, né? Você vê a Yggdrasil aparecendo em algumas pedras rúnicas, né? Que fazem uma menção, lá tem uma árvorezinha muito mequetrefe, né, que mal você consegue perceber que aquilo é uma árvore, né, então ela aparece ali, né, ou em peça de tapeçaria, que tem uma peça de tapeçaria específica onde ela aparece, e que você olha, aquilo parece tudo menos uma árvore. Né? Parece um monte de nozinhos empilhados em forma de pirâmide. Né? Não tem nada a ver com uma árvore. E assim, o Dugan falou no começo que o trabalho em madeira deles é sensacional, e quem tiver a oportunidade de procurar o navio de Oseberg ou o trenó ou qualquer outra coisa que vocês quiserem procurar, vocês vão achar coisa muito, muito legal. Imagina o tempo que aquilo não levava para ser feito. Era usado em navio funerário? Sim, mas muito possivelmente isso começava a ser feito quando o cara assumia, entre aspas, o reinado, o poder dele, para quando ele morresse estar pronto. Porque se dependesse de fazer isso de um dia para o outro, eles não ia ter ornamento nesses navios, imagino. Né? Porque você imagina a cara do artista que fez, né? Tipo, na hora que o cara fala, eureka, terminei, vai um nego lá e bota fogo no negócio.
Tá muito bom, por favor. Ou enterra, né? Que eles enterravam também. Enterravam, né? Também, exatamente. Esses talvez tenham sido os mais tradicionais formas de enterro das pessoas poderosas, né? Sim. Vamos ver. Dugan, lógico, você é um tatuador, né? Já tatua outras coisas, ou tatuou com mais frequência outras coisas que não nessa temática, né? Sim. Trabalha excepcionalmente tanto com a máquina, né, quanto com a mão. Mas assim, o quão importante é a arte nórdica, a arte viking para o seu trabalho de tatuador? Olha, hoje em dia, total, 100% de importância, né? Porque eu realmente me especializei e foquei, direcionei todo o meu trabalho para isso, né? Então, hoje, são raríssimas as pessoas que me procuram para fazer trabalhos que não sejam viking, né? Assim, são raríssimas as pessoas, né? Então, assim, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes por ano eu faço uma tatuagem que não seja com temática viking, ou que seja dentro dos padrões estéticos. E às vezes as pessoas me procuram, por exemplo, hoje mesmo, né? Veio um rapaz me procurar querendo fazer uma arte que não era, o tema não era viking, mas ele queria que fizesse uma retratação daquilo no estilo viking. Legal, né? Sensacional, isso é legal. Então, assim, realmente o meu trabalho hoje, ele é focado exclusivamente na arte viking, né? Então, assim, cara, é extremamente importante. Eu não paro de estudar isso, eu não paro de olhar isso o tempo todo, porque cada botãozinho de roupa, cada detalhezinho mínimo eu uso como inspiração pro meu trabalho, entendeu? Quem está nos ouvindo, né? Talvez não tenha visto, né? Mas aqui durante a edição no YouTube vai aparecer o navio de Osberg, essas coisas assim. E é muito bonito, muito interessante. E assim, Dugan, o cara que tá apaixonado, ou tá ouvindo, você não tá vendo, mas tá ouvindo você falar, ficou interessado, como que ele faz para começar a estudar sobre arte viking ou arte nórdica? Cara, essa é uma pergunta difícil pra caramba de responder. Porque até hoje eu não sei a fórmula exata para estudar isso. É impossível, né? Mas o que eu falo como dica, a mesma dica que me deram quando eu comecei, tá? Vai se enfiar em site de museu, né? Pega lá o endereço de um museu na Noruega, entendeu? Entra lá no Google. Hoje você pode fazer visita no museu online, tá? Então vai fuçar esses caras, vai olhar o que eles têm para oferecer lá, né? Ou quais são as peças que tem de disponibilidade, né? Então isso é importante. Tem um designer dinamarquês, o Jonas Lau Markussen, né? Esse cara escreveu um livro falando a anatomia da arte viking. Então também é um livro interessantíssimo para quem quer começar a estudar sobre isso, tá? Então ele destrincha bastante, ele fala todos os períodos em que aquele tipo de arte aparece, em quais locais aquilo aparece, e ele faz questão de esmiuçar aquilo de maneira tal que, por exemplo, ele consegue diferenciar os padrões de nós dos estilos. E ele mostra para você qual é o caminho que aqueles nós fazem e quantas vezes aquilo se repete ao longo daquele estilo de arte, né? Então você começa a perceber padrões que antes você não conseguia ver, né? Então esse cara é fundamental para quem quer estudar arte nórdica, especialmente a arte viking, né? E outras coisas, né? Livros de arte que também são importantes, né? Cara, é realmente mergulhar, aproveitar o pai de todos, Google, né? Vai lá e começa a procurar a arte viking e vai nesses sites principalmente. Então procura sites de museus, sites de comunidades locais, né? Que isso é mais garantido do que você ir, por exemplo, num Pinterest da vida, né? Que lá geralmente não tem referência de nada. E os caras colocam muita coisa errada, às vezes coloca lá, isso aqui é arte viking e não tem nada a ver, de repente o cara tá falando de uma arte celta,
né, e tá lá como viking, né? Então foca nos museus principalmente, né, foca nessas comunidades locais são mais interessantes para você descobrir coisas. Aí se você quiser uma roupagem mais moderna, você entra em @dugantatu e dá uma olhada em como que são as artes próximas, contemporâneas próximas do que eram feitas naquela época, né? Assim, a gente falou no outro podcast, mas eu imagino que nem todo mundo que está nos ouvindo agora vai ter ouvido o outro podcast que a gente gravou com você da segunda temporada. Eu até perdi o fio da meada aqui, daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar. Mas, Dugan, devia ter a ver com tatuagem. Não, provavelmente. É isso, lembrei o que era. Assim, existem evidências de trabalhos, de desenhos, ilustrações e arte nórdica retratadas também no corpo humano, se não em forma de tatuagem ou usando outro tipo de marcação, uma escarificação, alguma coisa nesse sentido, ou pintura mesmo de combate? Cara, infelizmente não, né? Não tem nenhuma pele viking preservada para que a gente pudesse observar essas tatuagens. Por isso que ainda existe o ponto de interrogação. Será que os vikings eram tatuados ou não? Né? Ainda tem essa pergunta rolando até no meio acadêmico, mas nós temos tantas evidências de que sim, né? Que só falta realmente encontrar uma pele preservada, né? Por exemplo, a primeira nota que se tem a respeito disso, quem deixa pra gente é o Ahmed bin Fadlan, né? Que é um historiador árabe que teve contato com os russos, né? Que eram os vikings ali da Suécia, né, que faziam comércio ao longo do rio Volga, né? Então por isso a Rússia ganhou o nome de Rússia, né? Foi por conta dos russos, né, que eram esses vikings da Suécia. E o Ibn Fadlan, ele teve contato com esses caras. E ele descreve esses vikings como tendo ornamentos que iam da ponta dos dedos até o pescoço, né? Só que ele usa o termo ornamento, né? Ele não usa o termo tatuagem. Até porque acho que nem tinha uma palavra, talvez, em árabe para designar tatuagem. Porque não era comum, né? Os povos árabes não tinham o hábito de se tatuar. Muito embora, né, se saiba que a arte viking, né, teve muita influência do povo cita, que era um povo nômade que vivia ali na região onde hoje é o Irã e o Iraque, né? Então, quer dizer, eles eram tatuados, né? Os citas eram tatuados e esses sim têm a pele preservada e etc. Deu para encontrar bastante, tem até uma princesa muito famosa aí que tem um cervo tatuado no ombro, né? E esse cervo pulverizou aí na internet, todo mundo conhece essa imagem. Sim, é um marco, talvez a tatuagem mais antiga já encontrada, né? Talvez, alguma coisa assim, né? Não é a mais antiga encontrada, mas é a que dá era viking. Né? A mais antiga encontrada é aquela do Otzi. Ainda é ele o mais antigo. Assim, para quem não sabe, pode parecer óbvio, né, pra gente que tá conversando, mas pode ser que tenha gente que tá ouvindo que não saiba, talvez por ser novo, por qualquer outro motivo, mas assim, a pele é orgânica e ela decompõe muito, muito rápido. Ela dificilmente, numa condição normal, ela resistiria 1000 anos, que é o espaço que a gente está falando aí de tempo, né? Um pouco mais do que isso, na verdade. Então, teria decomposto. A não ser que tivesse preservado no gelo, como já encontraram outras coisas no gelo, encontraram até roupas recentemente, armas, etc., em super conservação, mesmo madeira, que é um material orgânico também, em ótima preservação para a idade e tudo. Então, assim, a não ser que se encontre algum guerreiro viking no meio do gelo, que está tendo um degelo lá na Noruega, por exemplo, agora, quem sabe eles encontram alguém lá, tal como a tatuagem, exato. E aí seria. Faço fotos de que sim. Cruzar os dedos.
Porque assim seria a prova, né? Seria a prova que a gente precisa. O Dugan falou mais cedo um pouquinho, na hora não me veio, mas enquanto a gente está conversando aqui, eu vou pensando e assim, uma coisa importante que ele falou assim, a arte francesa e a arte inglesa influenciaram a arte nórdica. E assim, tal qual o Dugan falou, houve uma presença muito grande dos vikings na Inglaterra. Eles foram influenciados e também influenciaram muito a Inglaterra, o idioma, e entre outras tantas coisas que são feitas lá, celebrações, costumes, etc. E o inverso também. E a mesma coisa na França. Né? Eles tiveram uma parte. Depois, com a saída, entre aspas, né, do Carlos Magno, os vikings que conseguiram ingressar na França. Né? Então eles tiveram uma participação muito grande, receberam um território lá que era a terra dos normandos, que a gente conhece hoje como a Normandia, que é famosa também por causa do dia D, na Segunda Guerra Mundial também. E assim, eles tiveram uma participação muito importante ali. Eles se misturaram idioma, misturaram arte, com certeza, o povo, e depois esses normandos, que seriam os descendentes dos vikings, também foram para a Inglaterra e pegaram a Inglaterra para eles também. Então fizeram o mesmo caminho dos vikings, né? A Inglaterra meio que foi o saco de pancada deles, né? Tanto dos vikings quanto dos sucessores, né? Vamos dizer assim. Ou seja, esse mix ia acontecer de qualquer jeito. ia acabar de um lado ou de outro ia acontecer. Ia acabar de acontecer. É legal que o Dugan está falando, porque a gente percebe alguns movimentos, né? Dos vikings, né? Em outros podcasts, inclusive nessa temporada, a gente já falou, né, que apesar de eles serem vikings, entre aspas, todo mundo é viking, que na verdade não é, que eles não se conheciam, não se chamavam assim, e talvez em raras exceções, porque era como se fosse uma profissão, né, que nem eu dei um exemplo num podcast que eu gravei fora, é como se daqui 1000 anos chamassem todos os brasileiros de futebolistas, porque nós fomos muito bons nisso durante um tempo. Né? Basicamente. Então, assim, imagina, não é porque eu sou brasileiro que eu sou futebolista, né? Entre aspas. Gostaria de ser, seria uma profissão que eu ganharia muito dinheiro, né? Você vê que tem diferença de nórdico, escandinavo e viking. Sim, né? Exatamente. São coisas completamente diferentes, que todo mundo confunde e coloca todo mundo no mesmo... Coloca as três categorias como uma coisa única. Né? Hoje joga tudo numa caixinha só. Né? Aí vira o viking. Lógico, a gente se aproveita disso comercialmente, né? Livros vikings, né? Porque talvez se eu falasse livros nórdicos do medievo, não seria tão interessante. Mas a gente usa livros vikings, né? E como outras coisas nesse sentido. Dugan, você falou, né, que é difícil a gente encontrar um lugar sem ser nos museus e livros de fontes fidedignas, de autores renomados, assim, etc. Mas assim, quão importante por exemplo, as sagas, né? Para quem não sabe, eram contos muito contados oralmente, que depois, bem mais para frente, eles começaram a escrever essas sagas. E os achados arqueológicos são para o estudo da arte nórdica? Olha, é uma pergunta interessantíssima, porque a arte escáldica, né, que é justamente o ato de fazer poesias e canções, né, ajudam muito para que a gente entenda a sociedade da época, para que a gente veja o comportamento deles, e óbvio, em muitas dessas sagas, desses poemas, dessas canções, você tem um descritivo do local, né? Do espaço onde a cena está acontecendo, enfim, né? E obviamente tem descrição também de peças de arte, né? Então é de extrema importância, é importantíssimo ler as sagas para compreender muita coisa ali. E os achados arqueológicos, por exemplo? Os achados arqueológicos são a base fundamental, né? Então, achado arqueológico é tesouro para nós, né? Tanto que tem o Luciano, né? Que é um italiano que como é que chama a página dele, gente? Children of Ash. Depois vocês entrem lá, @Children of Ash, e vocês vão ver o trabalho do Luciano.
né, ele faz ele pega esses achados arqueológicos e ele redesenha, né? Então ele pega aquilo, pega fotos daquilo em altíssima resolução e ele refaz todo o trabalho de arte, ele vetoriza aquilo e disponibiliza aquilo. Ele tem um Patreon, inclusive, para quem quiser seguir, acompanhar, contribuir com o trabalho dele, que é impecável, né? E ele faz exatamente isso. Ele pega esses achados arqueológicos de pingentes, né, de espadas, ou de, sei lá, qualquer objeto que tenha sido encontrado naquela época, que tenha algum detalhe artístico, ele vai transformar aquilo, né? Vai transformar, vai datar, vai colocar a história daquilo, né? Então é um trabalho, não só ele, né? É ele e um grupo de arqueólogos que fazem isso, né? Então é interessantíssimo esse trabalho que eles fazem. Então, obviamente, os achados arqueológicos são uma peça fundamental para que a gente possa trabalhar, né? Como eu estava falando para você do Ibn Fadlan, né? Nesse relato que ele coloca, ele descreve mais ou menos, né? Então ele fala que os desenhos, esses ornamentos que os Rus tinham, eles se assemelhavam às joias que as mulheres carregavam, né? E ele fala que tinha imagens de entrelaçados que se assemelhavam a galhos e raízes de uma árvore. Ele fala desses nós, dessas tramas que se assemelhavam às joias que as mulheres carregavam, né? E que tinha a presença de animais, principalmente, mas também de algumas figuras humanas. Então, se ele descreve isso como algo semelhante às joias, então quanto mais joias a gente puder encontrar, né, que retrate isso de alguma maneira, melhor para nós, porque a gente consegue realmente fazer as tatuagens de acordo com o que era feito naquela época. Aproveitando a ideia do Luciano e da questão orgânica, né, eu aproveitei para imortalizar também a tatuagem que o Dugan fez em mim, né, e aproveitei a ideia e digitalizei, vetorizei, né, para ela ficar no formato do digital, que vai servir como um novo logo da Livros Vikings. Então, para quem está assistindo o vídeo, estou mostrando a tatuagem aqui e estou colocando o logo novo ali também, que quem tiver curiosidade também pode acessar lá no nosso Instagram. Olha como isso é importante, né? Foi um pedaço do navio de Oseberg que o Luciano transformou num vetor, que foi a base que nós usamos para criar essa sua tatu. Né? É um desenho diferente do que está no navio, mas a inspiração veio do navio e veio graças ao trabalho do Luciano. Então você vê como isso é importante. Sim. Você é um exemplo vivo do que eu tô falando. Exatamente. E essa é uma variação, porque é uma obra de arte, né, feita pelo Dugan, né, que ela foi totalmente original. Apesar dela ter sido inspirada, ele não fez uma cópia do desenho de Oseberg, foi uma inspiração. Né? Então, assim, para a gente fazer um exemplo, quando você vê uma árvore e desenha uma árvore, não necessariamente você está copiando a árvore, mas você está vendo o que é aquilo e está reproduzindo da sua forma. Né? E é mais ou menos isso que o Dugan fez. E do que o Dugan fez, a gente ainda deu uma leitura um pouquinho diferente, para ficar mais fácil de se aplicar, né, em impressos, essas coisas. Mas, assim, é bem próximo do que ele fez, né? Que legal, ainda virou logo. E virou logo. Né, aproveitei, né? E a tradução, aqui na minha tatuagem não tem, mas para quem está vendo a logo, né, tem um texto em rúnico embaixo, né, que é Livros Vikings em Old Norse, né, ou no Norrøn, né, que foi traduzido pelo Alan Marante, né, que talvez é o maior especialista disso no Brasil. Né? Sem dúvida, no Brasil é ele. Então, assim, foi uma honra e ter podido ter um pouco do Dugan e do Alan comigo, né? E com o Emílio, né? Que fez a digitalização, a vetorização para mim, né? Que é um da Modelo Design, que é um amigo de 1000 anos também com a gente, né? Dugan, vamos ver.
Assim, você falou rapidamente do Luciano, mas imagino que você também tenha outras referências. Quem são? E quais são, né? Porque, por exemplo, a gente sempre fala do navio de Osberg, você falou do Luciano, mas quais são outras referências importantes para você? Olha, eu gosto muito de observar o trabalho de outros artistas também, né? Outros artistas de renome, né? Na tatuagem nórdica barra viking, né? Então, eu acompanho muito o Peter Madsen, né? Que é uma grande inspiração, sem sombra de dúvida. Né? Ele faz releituras assim. Ele tem um trabalho bem diferente, um trabalho orgânico, mas ao mesmo tempo tem um lance moderno no que ele faz. É bem legal. Só conferindo o trabalho dele mesmo para ver como que ele desenrola isso de uma maneira única, né? E outros, como por exemplo, Colin Dale, que eu adoro o trabalho dele, né? Eu acho que ele faz uma releitura bem legal também de várias peças da era Viking. O Torola, né? Torola também é um norueguês que faz um trabalho incrível. Bjorn Krey, né? Que faz também da Noruega, que faz um trabalho fenomenal. A Rabanero da Islândia, né, que ela também tem um estilo completamente diferente, né? E aí você vê nitidamente a diferença, por exemplo, de uma arte escandinava, como é o caso do Thor, por exemplo, do Thorola, né? Para o trabalho da Rabanero, que é islandês, né? Você vê a influência da arte local muito presente no trabalho deles, né? Então é isso que é gostoso de ver e acompanhar, né? O Colin, que está na Dinamarca, por exemplo, você já consegue perceber uma outra levada no trabalho dele, uma outra pegada, né? Então são esses caras que eu acompanho, né? O Caio Faust, que é o vocalista do Heilung, inclusive, né? Mas ele é um dos tatuadores mais antigos da Dinamarca ali, né? Que carrega nas costas ali um dos estúdios mais antigos de tatuagem viking, né? Ele teve a honra de herdar esse legado aí, que é esse estúdio, e toca hoje, né, com maestria aquilo. Também tem um trabalho impecável. Então são caras que eu tô seguindo, que eu tô acompanhando o tempo inteiro, né, que também me trazem bastante inspiração. Né? Fora tantos outros, se eu for nomear todo mundo que eu acompanho aqui... É impossível, né? Mas sempre tem aqueles caras que vêm primeiramente, né? Não quer dizer que sejam os mais importantes, mas são os que talvez você veja com mais frequência. Né? Sem dúvida. Agora uma pergunta farofa aqui, que a gente sempre faz pergunta farofa, né? Se você pudesse ter escolhido, não vai fazer que nem o Alan que falar que se pudesse ter escolhido ele não teria vivido lá. Se você pudesse ter escolhido, em que época da era Viking você gostaria de ter vivido? Mas a minha resposta ia ser idêntica. Não teria vivido lá. Né? Porque, vamos combinar, né? Não tem nada mais gostoso do que você estar no conforto do seu lar, com a sua internet ali, com o seu iFood. Né? Agora, né, ter que sair para caçar, pô, que coisa chata, né, cara? Ter que plantar, putz. Tomar um banho quente, né? Assistir o seu filme, né? Do semanal. Naquele frio danado de lá, sem calefação, sem... não dá. Mas, enfim, falando artisticamente falando, eu acho que eu escolheria mais o final da Era Viking. Né? Lá pro século X, mais ou menos, né? Século X e XI, eu acho que é onde eu me encaixaria melhor ali artisticamente, né? Porque é exatamente quando nasce o estilo Ringerick, né? Que é quando começa a presença dele muito forte, né? Vem logo depois do estilo Mamen ali, então a coisa tá... Eles andam juntos ali, né? Então são os estilos artísticos que eu considero também mais bonitos, né? E aí junto com o estilo Urnes, né? O estilo de Urnes também é maravilhoso. Então, eu acho que artisticamente falando, esse finalzinho da Era Viking é o que eu me encaixaria ali. Já?
Ô, louco. Cara, que pergunta difícil de te responder, né? Porque assim, eu acho que a gente falou tudo, né, de maneira geral. Ah, sim, tem uma coisa importante que eu acabei não falando, que é a respeito das pedras rúnicas, né? Perfeito. É Já pro outra. final da Era Viking, né? Isso também é base para o meu trabalho, tá? E o Jonas, né, que eu mencionei antes, Jonas Lau Markussen, ele faz um trabalho de reconstrução das imagens das pedras rúnicas incrível, assim como o Luciano faz com esses achados arqueológicos, o Jonas faz com as pedras rúnicas. Então ele traz as inscrições que tem ali, né, transcreve, translitera e traduz, né? Então é um trabalho bem legal que ele faz e ele traz a parte artística, né? Então você consegue identificar também outros estilos dentro, né, desses estilos artísticos que eu falei, né? Não tem só o bordado ou o entalhe e tal. Tem o entalhe das pedras rúnicas também, né? Que tem características dos estilos artísticos, mas por ser feito numa pedra, né, entalhado à mão ali numa pedra, né? Eles são mais simples. Então é o mesmo estilo, só que simplificado. Então tem uma outra roupagem, é interessante de dar uma olhada também, né? E isso faz parte do meu estudo e do meu trabalho também, né? Tanto que eu faço inscrições rúnicas, sou aluno do Alan, inclusive, né? Aprendo runologia e nórdico antigo com ele, né? Então eu faço inscrições, né? Então as tatuagens que eu faço, elas não são só runas jogadas e largadas ali. Não, geralmente tem alguma coisa, uma frase em nórdico antigo escrita, enfim, né? Um trecho de uma saga, né? É interessante exatamente estudar esse outro lado também, né? Que isso também é artístico, né? Tanto que tinha o mestre rúnico, que era o cara que era especializado em runas e ele ia lá para fazer exatamente esses monumentos, né? A função dele era entalhar esses monumentos. Então ele não fazia outras peças de arte, mas ele fazia essas pedras, pedras da memória, como a gente chama, né? Em alguns casos, né? Porque não eram todas, né? Nem todas eram pedras da memória, né? Algumas eram basicamente lápides comuns, Sim, né? sim. Isso é interessante do que o Dugan está falando, né? Vamos pegar alguns aspectos do que ele falou. É óbvio, né, que você talvez conseguisse, mas daria um trabalho lazarento, né? Você reproduzir uma coisa que você talvez fizesse no papel, ou numa madeira, numa pedra, né? Com a tecnologia e os métodos que existiam há 1000 anos atrás. Então, por mais que se seguisse um estilo, ele era simplificado. Mesmo nós, imagino que se nós fôssemos talhar o nosso nome numa pedra, a gente usaria letras de forma em caixa alta, que seria muito mais fácil do que escrever com letra corrida, cursiva, letra de mão, né? Que seria, sem dúvida. Primeiro que você talvez tivesse que desenhar no giz, ia tentar desenhar por cima, ia dar tudo errado. Mas por uma questão prática também. Mas ainda assim o trabalho desses caras é formidável. Tanto é que há quem defenda que o caráter principal daquelas pedras eram ser ornamentos, eram ser obras de arte ao invés de informações. Porque tem algumas pedras que realmente são informativos, mas são raras. Sim. Normalmente elas são muito mais por uma questão visual, de estética e beleza, do que de informação. Né? Não tem... Até porque geralmente estava escrito assim: fulano de tal ergueu essa pedra em honra de Beltano, Sim. né, seu pai. Exato.
Ou tinha alguma inscrição, mestre rúnico fulano de tal, fez a pedra a pedido de Beltrano, em honra a maravilhosa esposa e os 15 filhos. Era assim, eram coisas assim, né? Mas era esse tipo de inscrição que tinha, né? Existe uma pedra que é famosa, né? Que entende-se não é uma falsificação, que teria uma inscrição da saga contando como seria a chegada dos vikings à América, por exemplo, né? que durante algum tempo acreditaram ser verdade, né? Como cara, também... mas aquilo é muito bem feito, cara. Muito bem feito. Aquilo tá muito bem feito. O cara que fez aquilo é um gênio. Exatamente. E só se sabe que é uma falsa fraude, entre aspas, hoje, por causa da tecnologia que pode averiguar que o tempo, né, da pedra é diferente do que eles estão dizendo que ela é, né? Então, assim, naquela época, se fosse naquela época seria real, mas naquela época seria impossível detectar isso daí, né? Isso é extremamente importante e legal. Uma outra coisa que o Dugan falou é justamente a questão do estudo por detrás, principalmente quando você vai fazer uma tatuagem, tá? Porque você vai pôr um negócio na tua pele que pode durar para sempre, que você pode ir lá usar o laser e tirar, né? Mas assim, e depois tem que tatuar alguma coisa por cima e para que vai ficar a marca do mesmo jeito. Melhor não, né? Melhor não. Né? Se faz uma coisa que você queira que faça sentido para você e que faça sentido, né? Então, assim, quem vai fazer uma tatuagem nórdica, né? Pelo menos eu espero que saiba o que está fazendo, né? A gente sabe que tem pessoas que não sabem, etc., mas isso é assunto para outra coisa e etc. Mas, assim, procure, se não o tatuador, alguém que saiba o que é aquilo. Né? Então, por isso que é interessante. O Dugan, além de tatuador, ele estuda aquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Tudo bem, não dá para você com o Dugan? Conversa, por exemplo, tenta um contato com o Alan, pede para ele te explicar o que é aquilo, se aquilo está escrito. Esqueçam o bendito do Futak da mitologia, que não dá para escrever com aquilo. O pessoal gosta de escrever com aquilo, mas não se escreve com aquilo. Usa o Elder Futak para fazer e tal. Para quem tá vendo, na minha tatuagem é uma inscrição rúnica, né? É a quinta estanza, o quinto verso do Havamal, né? Que foi escrito com o Midal Darune, que é exatamente o alfabeto rúnico, né? O sistema rúnico, porque o sistema rúnico não é alfabético. Sim, né? Exatamente. É fonético. Então, o sistema rúnico pertinente, né, para essa inscrição. Sim. E para quem não sabe, o Dugan também é linguista, olha, veja só, ele faz línguas. Pelo menos duas eu sei que ele faz. Essa e a do Wallace. Cadê o baterista? Mas assim, procura alguém que saiba, que possa te ajudar, te explicar o que é aquilo, né? Tem contos, tem coisas reais. De muita história que a gente ouve, não só de rúnico, de gente que vai querer fazer ideogramas japoneses, achando que está escrevendo umas coisas, escreveu outra, ou usou espelhado. Com as runas é a mesma coisa, tem gente que põe de ponta cabeça, virado ao contrário, e não sabe. Assim, eu acho que eu já contei para você que eu estudei japonês também, né? Sim. Eu estudei 5 anos de japonês. E uma vez, num outro estúdio que eu trabalhava, chegou um cliente e ele tinha várias tatuagens, tal. Ele ia fazer uma árvore no braço, e aí eu pedi para ele tirar a camisa, porque ele tava a camisa era muito justa, não dava para levantar e tal. Falei, então tira. Na hora que ele tirou, eu vi que ele tinha um monte de tatuagem no corpo. Eu falei, pô, que legal, você tem uma porrada de coisa. Então eu comecei a olhar as tatuas dele. E eu vi que ele tinha algo dentro, assim, do lado de dentro do braço. Eu falei, o que você tem tatuado aí? Ele falou assim, é meu nome em japonês. Na hora que ele virou pra mim, tava escrito Cristina. Aí eu falei, olha, meu amigo, você é trans? Ele falou, o que é? Não, sei lá, não, tô perguntando, tá escrito Cristina aí. Não, meu nome é, sei lá, agora não me lembro o nome do cara. Não, mas não tinha nada a ver com Cristina, ele ficou possesso da vida, ainda xingou, falou um monte, falou que o tatuador que ele fez era japonês ainda. Ele falou assim, pô, o cara era japonês e escreveu meu nome errado. Eu falei assim, então, das duas, uma, ele te sacaneou bonito, ou ele não sabia o que ele estava escrevendo aí. Cara. Exatamente. E não é porque tem olho puxado que o cara sabe, entende
da cultura dos antepassados dele, né? Exatamente. Eu estudei, eu sei o mínimo do japonês. Mas algumas coisas eu identifico. Tem um colega meu que ele tem tatuado um bichinho e tinha um texto embaixo. Aí eu falei, o que tá escrito aí? Aí ele falou, tal coisa. Eu falei, não tá não. Vai, procura e depois você volta aqui. Aí não, me fala o que tá escrito. Fala, beleza, tá escrito lixo aí. Vai lá procurar. Em inglês, né? Mas escrito com ideograma em palavras estrangeiras. Aí eu falei, tá escrito em inglês, com símbolo japonês, mas tá escrito lixo aí. Pode. Nossa. Aí ele foi procurar, ele falou, puta, é mesmo, cara. Aí ele inventou uma história legal pra aquele negócio que ele não ia tirar, né? Bom, pelo menos ele foi criativo, né? Que nem a Cristina ali, o cara arrumou uma namorada chamada Cristina, ou ele foi o nome da filha. Não, o pior de tudo é que o cara era casado, a mulher do cara não tinha nada de Cristina, a filha do cara não tinha nada de Cristina, ninguém, não tinha uma Cristina na família pra ele falar que era uma homenagem. Esse coitado vai ter que arrancar aquilo lá de algum jeito. E assim, outra coisa que, assim, quando a gente fala, é a mesma coisa quando a gente fala viking, e a gente fala viking se referindo aos nórdicos da era viking. Assim, o correto, como o Dugan disse, né, é um sistema único, né, mas a gente diz alfabeto porque são as letras, né, a gente entende o alfabeto aqui no Brasil de forma geral como sendo a ordem das letras. Né, do alfabeto, né? Mas, assim, mesmo que fosse, né? Assim, tem muita tatuagem, muito símbolo, né? Que também é interessante entender, porque muitas vezes é só a ordem alfabética que está ali em runas, né? Então, se está escrito Futark, é como se tivesse A, B, C, D, E, F, G, H. Aquilo lá não significa nada, nem nunca significou. Então acontece bastante. Então tome cuidado antes de fazer uma tatuagem, principalmente quando você não sabe exatamente o que é aquilo. O Wikipedia não é a única fonte nem a melhor fonte para você pesquisar as coisas. E sabe o que é mais legal que eu vejo? O pessoal faz o Vegvisir, que é um símbolo de magia islandesa do século XIV, magia cristã islandesa do século XIV, e o cara vai lá e coloca o Elder Futark em volta do Vegvisir e quer usar aquilo como uma tatuagem. Cara, o Elder Futark é um troço lá do século II, entendeu? E o cara tá misturando com um troço lá da frente do século XIV, e uma coisa não conversa com a outra, né? As runas do Elder Futark nunca nem chegaram perto da Islândia, né? Então, assim, quer dizer, é muita mistureba, uma coisa que não conversa com a outra, que não tem nada a ver. E o que você falou, o cara ainda escreve, né, A, B, C, D, E, F, G, né, como se tivesse um grande significado aquilo. Assim, tome cuidado com o que você vai fazer, tá? Eu acho que eu mesmo confundi, chamei o Younger Futark de Elder Futark há pouco, mas assim, você vai escreve com Younger e procure alguém que sabe escrever, tá? O Elder Futark pode... Com cuidado ainda. Com cuidado, exatamente. Exatamente, né? Exatamente, com cuidado, tem que saber escrever. Tem as variações ainda. Tem as variações, porque como o Dugan disse, é questão de fonema, né? Por exemplo, um fonema é um pá, né? Não é um PA. Né? Então, assim, cuidado, né? E tem que saber fazer o que você está fazendo, mesmo que você vá lá, sei lá, traduz alguma coisa para o islandês, tá? Não necessariamente na hora que você vai transformar aquilo em runa vai ficar da maneira que era para estar escrito certo, porque como ele disse, é o som, não exatamente a grafia, nem etc. Tá? Então procure alguém que saiba, como o Dugan, o Alan, ou alguma outra pessoa que saiba, né? Porque não precisa ser exatamente só os dois, mas assim, essas são as minhas referências e eu recomendo, né? Então assim, vai e conversa com os caras, tá? Pelo menos conversa, né? Para você desmistificar algumas coisas, tá? Porque assim, o Dugan tem um comprometimento. Ele nunca vai fazer alguma coisa que vai te prejudicar sabendo daquilo.
Não faria, talvez nem de propósito ele faria isso. Então, assim. Às vezes dá vontade. Às vezes pode dar vontade, mas ele não faria isso. Né? Mas porque, não. Mesmo porque, se ele faz e alguém que sabe veja, fica ruim é pra ele, não pro cara que tá com a tatuagem. Sem dúvida. Então, assim. E eu sou chato, às vezes você chega com a sua ideia lá, não adianta você bater o pé. Se tiver boi na linha, se o negócio estiver errado, eu vou falar pra você e eu não vou fazer. Né? Eu já me neguei muitas vezes a fazer uma tatuagem porque eu não concordava com o que estava ali. Eu falei, não vou fazer só porque você quer. Eu sei que tá errado, mas é o meu nome que tá na reta aí. Exato. Né? Então sinto muito, mas não faço. E assim, o Elder Futaki, que é aquele mais antigo que o pessoal gosta, que é o mitológico, etc., que se usa para um monte de coisa, inclusive para o pessoal ficar jogando o oráculo de forma oracular. Ele também não tem nada de errado em fazer isso, tá? Não estou criticando. Mas é aquele lá. Ele, em dado momento, acredita que ele realmente possa ter sido um sistema rúnico utilizado para se escrever. Só que não existe ninguém que consiga fazer isso hoje em dia, da maneira correta. Da maneira errada, até eu faço. Mas assim, da maneira correta, com o significado da maneira que deveria ser feito, tá? Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, eu até fiz um post recentemente sobre pedra rúnica, tem bastante lá no nosso blog, tá? Inclusive, se você quiser lá, tem bastante coisa. Tem um lá, que tem uma pedra rúnica que tem uma inscrição com esse bendito o sistema rúnico. Só que eles não sabem o que está escrito naquela parte. Ou seja, tá lá, tá da maneira certa, mas se nem os especialistas conseguem saber o que está escrito, né, quanto mais nós, só fazendo a ordem das letras, substituindo... O Elder Futhark, na verdade, ele era utilizado para escrever em 2 idiomas. Né, o Germânico, que é o proto-germânico, e o Urnordisk, que é o proto-nórdico. Né? E esses idiomas tem pouco documento, né? Tem pouca coisa escrita nesses idiomas. Então fica praticamente impossível reconstruir o idioma e saber ao certo qual é a gramática, ortografia, enfim, não dá para escrever, né? E o som daquilo também você não consegue identificar exatamente. Dá para fazer alguma coisa aproximada, né? Por associação, de repente, com o Nohant, que o Nohant já é reconstruído a partir do gótico, né? Então, quer dizer, fica a reconstrução da reconstrução, o negócio começa a se perder demais, né? Então, por isso que tanto que os runologistas, eles nem mexem mais com o Elder. É do Younger para frente, porque é o que se tem documento, entendeu? É onde tem a maior quantidade de textos, é onde você consegue reconstruir o idioma, você sabe as regras ortográficas para escrever com aquilo, porque muita gente acha que é só botar as letrinhas lá, mas não. Né? Tem um jeito certo de escrever e tem regra ortográfica. Assim como tem no português, né? Tipo M antes de P e B, entendeu? Para escrever Nohant também tem essas regras. Né? Não exatamente iguais, obviamente, que é um outro idioma, mas tem regras assim. E isso você não consegue ter, por exemplo, do proto-nórdico. Né? Então, como é que você vai escrever um texto utilizando o Elder Futhark para escrever nesses idiomas? É impossível. Quem dirá você pegar aquilo e transcrever para usar isso em português? Né? E assim, uma coisa importante que é o que você estava falando, a questão dos fonemas. Tem letra dos sistemas rúnicos que correspondem até a 4 sons diferentes. Né? Então, depende da posição que aquilo está na palavra, se é no começo, se é no meio, se é no final. Né? Então, aquilo soa diferente. Qual é a runa que está vindo antes, qual é a que vem depois. Isso muda o som daquilo. Né? E se você não tem isso do proto-germânico e do proto-nórdico, como é que você quer escrever usando aquele sistema rúnico? Não dá, né? As pessoas falam, mas esse daqui é o que mais se aproxima porque tem 24 letras. Ok, tem 24 letras, mas você sabe a quantidade de sons que aquilo tem? Né? Se são 24 letras, imagina quantos sons aquilo produz. Né? Muito mais do que 24 é fato. Né? E você sabe quais são todos esses fonemas?
né? Você não fala o idioma, né? Então não dá para fazer a transcrição como as pessoas querem fazer, né? Direta, achando que, né, ANSUS é A, né? Não é. É legal isso que o Duda tá falando. Uma coisa é você fazer como eu já fiz também, principalmente antes de estudar, né? Mas assim, uma coisa é você pegar lá teu nome e trocar pelas runas para ver como ficaria, se fica um negócio bonitinho, para você fazer uma coisa visual, de repente para você, sem um intuito informativo, né? Colocar alguma coisa assim, escrever livros vikings com aquelas runas para ficar com um negócio visual. Isso é uma coisa, mas isso jamais quer dizer que você escreveu alguma coisa com aquilo. Tá? É a mesma coisa que se você pedir para alguém que não sabe inglês escrever Strawberry. Escreve Strawberry, ele vai escrever em português. Strawberry, né? Vai ficar um negócio. Vai estar tá escrito, mas não é o que está escrito ali, certo? E é mais ou menos isso que acontece com as runas, né? Quando você tenta escrever, vou escrever Thor, né? Que geralmente o pessoal vai escrever Thor, que já não é nem assim que seria o Thor, mas já você vai colocar tentar formar as letras. Lógico, vai ficar bonito, vai remeter talvez alguma coisa assim, mas não está escrito certo. Pronto. É a mesma coisa que se vir escrever, sei lá, escalafobético, você escrever errado, ou qualquer palavra em português escrita errado. É a mesma coisa. Tá escrito, tá? Mas não está certo. Então é mais ou menos isso que eu tô falando. Principalmente se você for transformar isso numa tatuagem, né? Ou vender isso como uma informação, que esse é o problema. Tem gente que vende esse tipo de informação de forma errada, e tem gente que tatua por inocência ou por não saber. E aí tanto o tatuador quanto o cara tatuado tem culpa no negócio, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas achou bonito, né? Então a questão é estética, não é o que quer dizer na verdade. E é mais ou menos isso que a gente está falando. Ô Duga. E aí uma dica legal. Sim. Se o cara não sabe escrever com as runas, não conhece ninguém que sabe escrever com as runas, tá numa cidade que tá longe de mim aqui, o cara não consegue vir para fazer uma tatuagem comigo. Como é que ele tatua alguma coisa escrito com as runas? Compra o livro do Alan. Perfeito, boa ideia. Compra o livro do Alan. Porque, por exemplo, o Hávamál, né, ele fez em português, em Norrønt, e escrito com as runas. Né? Então você tem ali vários textos, né, o Hávamál inteiro, né, você tem ali escrito com as runas. Perfeito. Então você está na dúvida? Compra o livro dele, pega lá um trechinho do livro e tatua aquilo lá, que é a garantia que vai estar certo. Isso é verdade, é boa dica, Duga. Essa é uma dica de verdade, muito boa. Né? Não só isso, se tiver alguma outra coisa que te chamou a atenção, ele tem um livro só do Hávamál, mas ele tem outros livros sobre runas. E ele coloca pedras únicas, ele põe o significado, ele faz a tradução. Então, de repente, você achou um trecho legal de uma pedra rúnica ou de qualquer outra coisa que tenha lá nos livros dele escrito em runa, você vai saber exatamente o que quer dizer. Aí falou, puta, legal isso aqui, isso faz sentido eu pôr. Né? Tá, então eu quero colocar uma frase que eu não achei em lugar nenhum. Aí você procura, talvez o próprio Duga ou o Alan, ou alguém que saiba o Norrønt, para traduzir aquilo pro nórdico antigo, para depois você ainda encontrar uma maneira de traduzir aquilo para o sistema rúnico. Né? Que como o próprio Dugan disse, não é simplesmente você trocar a letrinha, essa equivale ao A, vou pôr no lugar. Não é assim que funciona. Tá? Então, assim, então é um trabalho complexo. Por isso que eu não me arrisquei a colocar na logomarca as runas. Só agora que eu tive a ajuda de pessoas que sabem fazer isso. Inclusive uma arte nórdica com alguma relação histórica ali, porque já é uma variação do que o Dugan fez, que era inspirado em outra arte nórdica. Então, assim, é uma coisa bem legal. Pra quem não sabe, né, esse aqui é o Thor e a Jormungandr, né, aqui, né, ó, pode ver que eu acho ela muito fofinha pra ser uma serpente malvada, mas tá bom. Mas é do estilo, não é culpa do Dugan. Faz parte do estilo. Faz parte do estilo. Bom, Dugan, eu quero muito agradecer mais uma vez por você ter topado participar do podcast conosco. Foi uma honra e um prazer muito grande. É sempre um prazer. Fico verdadeiramente feliz por você ter podido participar.
E sempre que tiver alguma necessidade, pode contar comigo. E foi um prazer. Obrigadão, meu irmão. Valeu, galera. E até a próxima. Até a próxima. Skau!